Bom, e a gente tem agora um assunto muito importante, não é? Um assunto que toca todas as pessoas. E aproveitando esse período de chuva, esse assunto se torna ainda mais relevante, sabe por quê? Porque nós queremos falar sobre economia e reaproveitamento da água da chuva, economia de água e o reaproveitamento da água da chuva. Tem um colégio aqui em Belo Horizonte que fez um trabalho fantástico, não é? E construíram ali caixas d'água para aproveitar a água da chuva para usar em banheiros da escola e também para limpeza. E hoje nós teremos aqui um professor exatamente para nos ajudar a entender um pouco sobre esse procedimento. Eu estou falando do Alan Machado, que é professor de Química, que vai nos ajudar, inclusive, ganhador de um prêmio, né, que trata sobre o reaproveitamento de água, né, Alan? Bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos. Então, com a escassez hídrica, tem se preocupado cada vez mais no desenvolvimento de alternativas para minimizar o impacto causado, por exemplo, pela estiagem, que nesse ano foi bem acentuado. E uma das possibilidades é a construção de estruturas para aproveitar a água da chuva, como feito nesse colégio. Basicamente é um sistema bem simples que vai captar a água através de calhas, as calhas que estão calhas nos telhados mesmo, as calhas bem simples. E a água da chuva vai passar por um filtro e ser armazenada em uma cisterna, que pode ser no subsolo ou uma caixa d'água convencional, no próprio terreno. E há uma estimativa que para um lote de aproximadamente 360 metros quadrados, consiga aproveitar cerca de 500 mil litros ao ano com as águas da chuva. Uau, é muita água. Exatamente. Que dá para poder economizar, né, Alan? Agora, você como professor de Química, como alguém que está realmente empenhado, não é, em formar opinião, em orientar as novas gerações, você acredita que a sociedade hoje está mais consciente em relação a essa economia da água e ao reaproveitamento? Você acha que a sociedade está preparada ou ainda está engatinhando no processo? Não, nós estamos muito atrasados. Para você ter ideia, nos Estados Unidos, no Japão e na Alemanha já existem políticas públicas para financiamento desses sistemas de aproveitamento da água da chuva. E no Brasil nós não escutamos esse tipo de incentivo, não se tem qualquer movimentação, seja até mesmo das empresas que fazem o tratamento de água, para viabilizar esse processo. Vale ressaltar que, por exemplo, nas regiões que sofrem mais com a falta de água, por exemplo, semiárido, já existem incentivos, né? Sim. Mas isso é pouco comentado. Isso existe no semiárido por causa da falta total da água, né? Exatamente. Mas nas grandes capitais, nas cidades mais desenvolvidas do país, as pessoas usam aleatoriamente do jeito que quiser. Exatamente, são raros os casos. Agora, a não ser que tenha, por exemplo, assim, você até compartilhou comigo nos bastidores que você encabeçou um projeto que foi ganhador de um prêmio para reaproveitamento de água na área industrial. As empresas estão mais preocupadas e estão mexendo os seus pauzinhos para conseguir realmente economizar e reaproveitar? Sim, exatamente. O nosso projeto foi o vencedor do Prêmio Santander Empreendedorismo, realizado pelo aluno Magno André de Oliveira, que está concluindo o curso de Engenharia Ambiental agora no UniBH. Nós desenvolvemos um material para fazer o tratamento do efluente produzido durante o processo de tingimento do tecido. Então, descarta um grande volume de água colorida. Sim. Então, o nosso produto é capaz de retirar a cor e possibilitar que a água seja reutilizada. Isso já minimiza um impacto, já proporciona um menor impacto ambiental e uma economia de água, porque a empresa pode reutilizar a água durante o processo. Legal. Então, por essa conquista, o aluno, vale ressaltar, ele ganhou um prêmio de 100 mil reais. Uau. Então teve uma grande aceitação dos empresários, dos avaliadores, por se tratar de um produto para destinar direcionar para o tratamento da água, né? Oh, que legal. Certamente o fato dele ter criado um produto para um reagente, penso eu, para tratar a água que foi utilizada naquela indústria, pode ser também transformado para um outro tipo de indústria que não seja a indústria têxtil. Esse produto pode ser utilizado, por exemplo, na indústria alimentícia, de fármacos, porque tem a capacidade de degradar os compostos orgânicos, que são contaminantes ao meio ambiente, né? Agora, você acredita que
as indústrias, as empresas, são aqueles que consomem ou perdem mais a água ou não? O cidadão comum, o usuário comum é o que mais perde e desperdiça a água? Não, na verdade, aqui vale destacar também que o segmento que mais consome água, a água tratada, né, a água potável, é o segmento agrícola, né? Então, 70% de toda a água tratada é destinado para o cultivo de alimentos, por exemplo. Para o uso da população é em torno de 10%. E o segmento industrial, tirando o agrícola, é em torno de 20%. Eu não sabia disso. Então quer dizer que a agricultura é que consome a maior parte da água tratada do nosso país? Exatamente. Então eu costumo até com brincar. O sistema de irrigação? A água, além de matar a sede, nos alimenta também, porque para produzir os alimentos consome muita água. Isso muito no sistema de irrigação? Exatamente. E nesse caso, por exemplo, assim, não existe nenhuma iniciativa que reaproveite a água da chuva ou que economize água para esse tipo de produção? São poucos. A água da chuva ela pode ser utilizada para irrigação, ela não pode ser utilizada para o consumo humano, né? Então, para irrigar plantações, isso pode sim, mas questões de armazenar essa água, tem alguns estudos que mostram. Que mostram, por exemplo, em cisternas convencionais, né? Armazena para períodos de estiagem, reutilizar ela. Agora, o cidadão em casa, não é? A dona de casa, ali as crianças, quais são as dicas que você poderia trazer para eles, para nós, né? Exatamente mostrando como é que se pode poupar, economizar a água, mas também, quem sabe, até reaproveitar a água da chuva para alguma atividade dentro de casa, doméstica? A água da chuva ela pode ser utilizada, por exemplo, para lavagem de calçadas, para limpeza doméstica, para irrigação. Também tem outras atitudes simples que basta uma conscientização que pode minimizar o gasto da água. Por exemplo, ao ensaboar, lavagem de louça, ao ensaboar, desligar a torneira, ao escovar os dentes também, desligar a torneira. Tem pessoas que, ao usar o chuveiro, abre o chuveiro e espera a água atingir a temperatura adequada. Com um balde você pode aproveitar essa água e destinar para outro uso. Depende de jogar no vaso, nas plantas. Exatamente. Bom, então são atitudes simples, né? Um exemplo, né, para o pessoal de casa acompanhar agora, um exemplo de economia de água e reaproveitamento da água da chuva é a escola aqui em Belo Horizonte que eu citei. A gente tem uma matéria e vamos conferir então essa ideia, não é, que realmente diminui o impacto ambiental. Há 5 anos, esta escola passou por uma grande reforma e adotou como prioridade o reaproveitamento da água. Todo o sistema hidráulico foi modificado para coletar a água da chuva. A água que cai da chuva, ela escorre pelas calhas. Nós captamos toda essa água através de um encanamento e ela chega até um filtro, por onde essa água é filtrada. A água suja, ela é mais pesada, ela é descartada. E a água que pode ser reutilizada vai para o nosso reservatório de 50 mil litros. Nós trabalhamos com a consciência tranquila, né? Podemos embelezar o colégio com fonte, podemos tratar bem do nosso jardim, sabendo que essa água é uma água reutilizada. Para organizar o fluxo, foram instalados 2 tipos de registro, que abastecem cada parte do colégio com o tipo de água adequado. São 2 tipos de registro, o registro da água da Copasa e o registro da água que é reutilizada. Essa água ela é usada para lavagem do piso, dos pátios, irrigação das nossas plantas, dos nossos jardins e para ser utilizada também nas bacias sanitárias, nos vasos sanitários. Pensando também na economia de água, este engenheiro resolveu mudar todo o sistema hidráulico da construção para evitar transtornos e altos gastos. Um vazamento ele pode ser demorado para perceber 3, 5 dias e aí, dependendo da extensão desse vazamento, pode vazar um infindável volume de água e a pessoa só vai perceber na hora que chegar a conta. Além de um prejuízo financeiro para o morador, também nós temos aí um desperdício de água incalculável. A solução foi a instalação de sistemas independentes com todas as tubulações aparentes e acessíveis. Imagina que esse T venha a vazar, ele vai escorrer para esse chão e vai
facilmente a equipe de manutenção aqui do hotel vai poder fazer a substituição, o reparo, com 20 minutos aqui. Ele é identificado, trocado, né, o registro dele é fechado. E, então a gente não tem nem prejuízo financeiro por estar parando um quarto, nem prejuízo financeiro pelo gasto de água e além da questão ambiental de estar jogando água aqui literalmente pelo ralo. Se a construção for um edifício muito alto, também é possível fazer pequenas mudanças. Esse dispositivo é uma válvula redutora de pressão. Os pavimentos mais baixos têm um excesso de pressão que ele é retirado por essa válvula redutora de pressão. Esse excesso de pressão, ele causa uma vazão maior, então um gasto de água maior nas louças, no lavatório, por exemplo. Então você tem aquela sensação quando você abre uma torneira de um lavatório e a água espirra toda na sua roupa, aquilo ali é um excesso de pressão. Tá? Então é desconfortável, gasta mais água e essa peça vem a limitar essa pressão. No banheiro, as descargas de 2 comandos liberam a quantidade necessária de água para cada vez. Foi utilizado aqui também vasos sanitários com duplo acionamento, que permite restringir no máximo 6 litros, mas também tem a opção de 3 litros, dependendo do fluxo, né, que permite também ter essa eficiência no consumo de água. A economia é grande, você tem ali 50% de redução dependendo do acionamento, em detrimento também de válvulas de descargas antigas, que davam 12, 15 litros por minuto. Então, a gente já tem essa restrição grande. Outra medida adotada pelo engenheiro para evitar o gasto excessivo de água foi o uso de torneiras e metais inteligentes, que garantem economia e conforto. O exemplo é o chuveiro. Esse chuveiro é de um metal importado, que possui um cuidado com uma restrição na vazão. Então, ele está limitado numa vazão de 9 litros por minuto. Essa vazão teoricamente seria baixa, mas esse metal ele substitui o conforto com a incorporação de ar nas gotas e também muda o fluxo da gota, de forma que dá uma sensação de banho de 20, 25 litros por minuto, sendo que na realidade um banho é de 9 litros por minuto. Com todas essas medidas, é possível aliviar o bolso e ajudar o meio ambiente. A gente estima que mais da metade da conta de água possa ser reduzida se substituir chuveiros, substituir vasos sanitários e ter uma instalação mais acessível. Então vale a pena? Vale a pena. A Adriana confirma a estimativa do engenheiro. Nós já percebemos e estamos festejando. Fizemos um empreendimento, né? Vai ser uma economia a longo prazo, mas o colégio já sobreviveu 103 anos e nós estamos preparados para os próximos 103 anos. Muito bem, né? Ideias interessantes que nós podemos aí fazer na nossa casa, né? E a gente está chegando ao final do nosso bate-papo aqui com o professor Alain, mas eu queria te perguntar, Alain, para a gente fechar com você, você acha que se a população realmente levar a sério, como vimos aí 2 grandes exemplos, né? Você acha que, em média, quanto tempo se teria para a gente conseguir realmente fazer uma economia com menos desperdício e também com um impacto ambiental melhor? Então, como nós vimos agora há pouco no vídeo, são atitudes simples e que vai acarretar a economia no consumo de água. Então, uma estimativa, em 1 ano, com o planejamento adequado, se consegue já ter resultados positivos de economia. Só que o que nós temos que destacar é que é necessário outros tipos de políticas, principalmente educacional, para conscientizar, talvez incluir, ou de forma mais detalhada, a educação ambiental, conscientização ambiental, no dia a dia das nossas crianças, dos nossos estudantes. Porque formando uma geração mais consciente, nós não teremos problemas no futuro. Maravilha. Obrigado, Alain, pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Bom dia a todos.